Olá! Vinhos e carnes. Como escolher o melhor vinho para a melhor carne? Bom, ajuda muito você ter uma ampla variedade de vinhos à sua disposição, como você encontra no site da Total Vinhos, onde você vai encontrar vinhos desde os mais leves até os mais encorpados, com diferentes níveis de acidez e taninos, que são justamente os elementos que vão ser importantes na harmonização com uma boa carne. Pensando em carne vermelha, nós sempre precisamos olhar para a textura dessa carne, para a intensidade de sabor e para a quantidade de gordura. A gordura, ela nos pede acidez no vinho e ela nos pede também textura, taninos. Principalmente gorduras sólidas, como por exemplo a gordura da picanha, a gordura da costela, a gordura de um bife ancho, casam muito bem com taninos, especialmente se você tiver carnes com uma textura um pouco mais firme, como é o caso da costela, como é o caso do bife ancho. Carnes com textura mais delicada e com menos gordura, como por exemplo o filé mignon, vão cair muito bem com vinhos que não precisam ter tanta estrutura, tanto tanino, mas que precisam ter muita acidez. A acidez aqui no caso, ela desempenha o papel de compensar parcialmente a falta de suculência da carne, porque carnes com pouca gordura são carnes pouco suculentas. Se você serve ela bem passada, ela pode até ficar mais ou menos macia, mas ela não fica suculenta. A acidez do vinho, ela entra justamente para compensar essa falta de suculência natural dessas carnes, desses cortes. Outro ponto para levar em conta é que quando você tem uma carne que vai vir mais salgadinha, carne que você faz na brasa, que você coloca ali o sal grosso por cima, isso ajuda a amaciar taninos. Então quando você coloca para jogo um vinho que tem mais tanino, que tem mais estrutura, ele vai ficar mais macio, mais interessante, com aquela carne que você fez na brasa e que tem aquele salzinho, principalmente ali nas camadas superiores da carne. A harmonização de vinhos e carnes não é algo tão automático assim. A gente costuma ouvir quase que de forma anedótica que carne vermelha com vinho tinto, carne branca com vinho branco. Mais ou menos sim, mas tem um espaço bem grande aí para variação. Se a gente pensar em carne vermelha, dependendo da preparação, dependendo da forma de preparo, você pode ir para vinhos brancos ou rosés. Por exemplo, pratos com carne crua, carpaccio, quibe cru, carne cruda, steak tartar, funcionam muito bem com uma variedade de vinhos rosés. Carnes delicadas e com pouca gordura, como o filé mignon, com molhos intensamente amanteigados e cremosos, como por exemplo um filé mignon ao molho brie, podem funcionar muito bem com vinhos brancos mais encorpados. A mesma coisa pode acontecer em peixes e frutos do mar, que sejam pratos mais estruturados, com molho vermelho, com mais gordura, que podem funcionar muito bem com tintos mais leves. O ponto principal é você sempre lembrar das regrinhas básicas de harmonização, que antes de você pensar no detalhe da harmonização, você precisa pensar em corpo. Vinho encorpado, prato encorpado. Então se você tem uma carne encorpada, com muito sabor, com peso, com estrutura, como é o caso de uma costela fogo de chão, como é o caso de um belo bife ancho, você vai precisar de um vinho mais encorpado. Se você tem uma carne mais delicada, mais leve, como um filé mignon, você vai precisar de um vinho mais leve. Se você tem uma carne muito delicada, como por exemplo um carpaccio, você vai precisar de um vinho muito delicado. Pensando nessas regrinhas básicas e acertando o corpo da carne com o corpo do vinho, você já tem meio caminho andado. O restante é basicamente você fazer um ajuste fino entre o tanino, gordura e acidez. Carnes que têm muita gordura marmoreada e que na hora que você grelha aquela gordura se liquefaz, como por exemplo um wagyu, tendem a gostar muito mais de vinhos com boa acidez do que de vinhos com muito tanino. Então vinhos que têm uma acidez marcada, como por exemplo os baseados na uva Pinot Noir de climas mais frios, vão funcionar muito bem com wagyu grelhado, em que boa parte da gordura se liquefaz, ela não fica ali sólida na carne e confere muita suculência à carne e ao prato preparado com ela. Eu te convido a escolher entre a ampla seleção de vinhos da Total Vinhos, aquele vinho que mais te agrada e experimentar com o seu corte de carne favorito, mas prestando atenção aos detalhes da harmonização, justamente para que você possa melhor entender como e por que aquele vinho e aquela carne funcionam juntos ou não.